Como fica o sagrado e masculino e o sagrado feminino com esse aumento da homossexualidade? Olha, são coisas totalmente distintas, né? É uma questão bem polêmica essa daí, porque as pessoas tentam, não querem entender, né, a questão. A questão é, existe uma polaridade energética. Uma energia neutra, uma energia divina, ela se divide em duas polaridades, sempre. Tudo tem gênero e tudo tem uma polaridade. Isso está no Kybalion, inclusive, gente. E assim como é em cima, é embaixo. Então, tudo tem gênero, tudo tem uma polaridade. Então, o que acontece? Essa energia se divide em polaridade masculina e feminina. Então, independente da escolha sexual da pessoa aqui embaixo, né, de como ela vive sua vida sexual, a energia dela vai bater com o biológico dela. Se nasceu homem, o homem tem uma polaridade masculina vibratória. A mulher é uma polaridade feminina. Então, assim, essa é a polaridade do homem. Agora, se ele não se identifica como sendo homem, né, se ele quis viver a vida dele sexual de outra maneira, ou ela quis viver. Gente, aí isso está ligado a outra coisa. É que dentro de cada um nós temos a nossa polaridade principal, a polaridade que vibra ali da sua polaridade do seu gênero, que bate com a sua biológica. Existem as camadas da aura, que tem e cada camada tem duas polaridades ligadas, né? E existe uma relação da terceira com a sexta camada, que nós chamamos ali na sexta lâmina. São pares, né, de duas polaridades, que quando elas estão, o yin e yang estão ok ali, 100% de um jeito, a pessoa terá o seu desejo sexual, será pelo sexo oposto ao que ela tem como biológico. Quando essa polaridade tem algum tipo de oscilação, a pessoa pode ter desejo ou pelas pessoas do mesmo sexo que ela, ou geral, né, bi, né? Essa polaridade aí tem a ver com o desejo que ela tem sexual, como ela quer se relacionar sexualmente com as pessoas. Mas isso não implica na polaridade geral dela, na polaridade dela como ser humano, qual é a polaridade masculina ou feminina, e com o sexo biológico que a pessoa tem. Isso é super bem definido na energia. Né? Mesmo os seres, quando aparecem, está claro ali um ser masculino e um ser feminino. Quando vem um casal, é clara a diferença. Isso existe. Né? E no caso deles, não existe aquele que se sente de outro jeito. Isso é uma condição aqui de baixo. Né? Porque nós temos várias coisas aqui embaixo que fazem com que as nossas polaridades, nossa saúde, as frequências cerebrais, as frequências emocionais não se estabilizem. Nossa alimentação nos envenena, a nossa sociedade é muito doentia para lidar com emoções, nós podemos ter vários registros de decepção, falta de referências no masculino ou no feminino quando somos crianças, né? Traumas que a pessoa pode vivenciar estando já dentro da barriga da mãe ou dentro do próprio espermatozoide do pai. Então, tudo isso vem com a epigenética, que é uma programação que vem dentro da genética da pessoa. Isso faz com que a gente tenha uma certa estrutura psicológica, mental, emocional, que pode ser trabalhada para um lado, para o outro. Né? Existe, inclusive, casos que os pais já têm um filho homem, por exemplo, e tem um segundo filho, e queriam muito que fosse uma menina antes de fazer o teste. E o desejo é muito forte, e o menino que está ali dentro é um homem. Aquela criança sente o desejo dos pais de que queria muito uma menina. E aquela criança, às vezes, nasce querendo se representar e se dizendo sentir uma menina para ter a aprovação dos pais. Isso é inconsciente, ela não sabe que está fazendo isso. Entende? Mas quando criança, se já é detectado isso, e que a criança se trabalha para ela entender que ela não precisa se alterar para agradar, que ela pode ser quem ela é, esse processo pode mudar. Pode mudar. Mas isso não é para a gente também ter preconceitos. Né? A questão é acolher todos, porque quem é 100% com tudo em equilíbrio em tudo? Ninguém. Todo mundo tem desequilíbrios emocionais. Muitos têm desequilíbrios sexuais. E quando eu falo desequilíbrios, eu não estou falando questão da escolha sexual, não. Estou falando compulsões, obsessões, né? Outras questões que afetam, às vezes, a parte até psiquiátrica da pessoa. Né? Muitas pessoas têm isso, só que ocultam esse tipo de coisa.
Muitas pessoas não sabem lidar com as próprias emoções, com o próprio comportamento, se alimentam mal, o corpo está desequilibrado. Então, assim, no processo transmutativo, existe uma busca para você equilibrar tudo, todos os aspectos. Mental, emocional, o seu corpo. Aí, o que acontece com a pessoa que é homo nesse processo? Tem algumas partes, da parte que ela, quando ela está aprendendo a modular a frequência energética, trabalhar com aquilo, que ela tem que ser trabalhada de uma maneira um pouco diferente, porque existe uma polaridade de lâminas dela que está diferente, né, da outra pessoa. Então, assim, ela vai ser trabalhada de maneira diferente porque aquilo ali está diferente. Assim como uma pessoa que está com um outro problema, que pode ser mental, ou emocional, ou físico, né, que não tem nada a ver com questões sexuais, por exemplo, ela às vezes precisa ser trabalhada de uma outra maneira, tá? Então, assim, homens são homens, mulheres são mulheres, independente da escolha. Né? E assim como é embaixo é em cima, existe um casal criador em cima, duas polaridades, masculina e feminina. A ideia de Pai, Filho, Espírito Santo, gente, Espírito Santo é uma energia feminina. É muito estranho a gente olhar para Deus como se fosse um pai, um filho e o Espírito Santo como uma coisa masculina. É, na verdade, pai, mãe, Espírito Santo. Não, pai, mãe, filho. E isso é o segredo da Santíssima Trindade. Polaridade positiva, negativa, neutro. Masculino, feminino, filho ou filha. É assim. A Trindade é um equilíbrio de polaridades. E independente da escolha sexual, sendo homo, hétero, o que quer que seja, o caminho do dimensional é equilibrar suas polaridades. Mas ele tem uma polaridade de origem, que é a conexão com a energia primária dela, com o eu superior dela. O eu superior dela é masculino ou feminino. Isso vai bater com o sexo biológico dela, independente das escolhas. Agora, a questão de como fica o sagrado masculino e o sagrado feminino. A primeira coisa que eu acho importante da gente falar no sagrado é: não existe sagrado feminino sem sagrado masculino. Então não existe um sagrado um ou outro, que não tem como você pegar e falar que só existe a luz ou só existe a sombra, a escuridão. Quando existe um, quando você levanta uma bandeira, existe o outro, é o seu oposto, porque nós estamos numa dimensão de dualidade. Então surgiu uma coisa, já surgiu o outro junto ali, né? Surgiu o amor, surgiu o medo. Surgiu a paixão, surgiu o ódio. Surgiu o masculino, surgiu o feminino. Não existe um sem o outro. Então, assim, a maior falha que existe nos trabalhos de sagrado é quando um grupo de mulheres só quer trabalhar sagrado feminino e um grupo de homens só quer trabalhar sagrado masculino. Sendo que cada um tem que trabalhar o equilíbrio da dualidade dentro de si para aprender, primeiro, a equilibrar em si mesmo essas duas polaridades e saber acolher na vida essas duas polaridades. Saber estar bem com essas duas polaridades. Né? Porque a gente vê muito sagrado masculino virando machismo e muito sagrado feminino virando feminismo. E aí começa-se a ter uma rejeição da outra polaridade. Deixou de ser sagrado. Sagrado é o equilíbrio, aquilo que agrada não só a uma polaridade, porque uma não existe sem a outra. O sagrado perfeito é a trindade. É quando masculino e feminino estão em perfeito equilíbrio. Então surge um elemento neutro, que é a interface, demonstrando o equilíbrio entre os dois, que é o verdadeiro efeito do caduceu, que é a Kundalini entrelaçada do masculino e feminino vão se entrelaçando entre os dois e conectando os canais de sensibilidade do homem e da mulher. Eles vão se conectando até que eles se entrelaçam e eles passam a representar, como é em cima e embaixo, um casal criador aqui embaixo. Isso é o que nós chamamos de eu sou o eu. Masculino e feminino juntos se espelhando. E totalmente conectados através de um neutro. Mas os indivíduos separados, o eu sou de cada um, continuam tendo uma polaridade. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher. Os dois juntos geram esse eu sou eu, mas continuam as individualidades sendo atrapalhadas, refletindo o equilíbrio das polaridades dentro de cada um. Então não adianta, independente da opção sexual de cada um, essa tarefa da Trindade é um homem e uma mulher. Não adianta duas mulheres fazerem juntas, não adianta dois homens fazerem juntos. Para esse tipo de tarefa, não adianta, porque o neutro tem que ser gerado com a polaridade vibratória real ali de cada um. Padrão original. Independente das escolhas que cada um faz.